O Brasil é o 7º colocado no ranking de nações com superlotação de unidades prisionais, de acordo com um estudo publicado pela revista The Economist em agosto de 2013. Para falar sobre a cidadania prisional, a crise no sistema penitenciário e a participação comunitária na execução da pena, o Brasil Justiça desta semana recebe o juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Thiago Colnago. Magistrado há 8 anos, o seu trabalho foi premiado na 10ª edição do Inovare. Doutor Thiago, muito obrigada pela sua presença aqui no programa DMB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço, Renata, é um prazer. Doutor Thiago, como é que a sua prática cidadania prisional contribui para o aperfeiçoamento da justiça? A prática cidadania prisional que foi premiada pelo Prêmio Inovare é uma experiência bem simples, que se baseia tão somente numa reorganização da pauta de audiências, mas que contribui muito substancialmente para o sistema prisional por assegurar que cada sentenciado tenha todo o benefício a que faz jus no exato dia em que cumpre a parcela mínima de pena exigida, de modo que não há postergação, não há atraso na concessão do benefício e, portanto, não há manutenção indevida na cadeia. Houve algum custo para implementar essa prática? Esta é uma das mais interessantes características da prática. A prática se baseia tão somente numa reorganização de trabalho, reorganização de método de trabalho, de modo que não há custo, seja para investimento através de equipamentos, seja através de investimento com pessoal. Não há custo, portanto, nenhum, o que facilita, inclusive, que a prática seja replicada em outras unidades, se os respectivos juízes assim entenderem conveniente. Como é que é feita essa reorganização do trabalho? Os sistemas de informática dos tribunais já expedem periodicamente relatórios que indicam exatamente a data em que cada sentenciado, cada preso, tem direito a um determinado benefício. O que ocorria é que, em razão de que, para que fosse julgado aquele benefício, havia necessidade, como há até hoje, de que vários atos fossem praticados para que aquele julgamento pudesse ocorrer. A prática cidadania prisional se baseia na organização de uma audiência exatamente no dia indicado pelo relatório, como o dia em que o sentenciado vai atender o requisito mínimo de cumprimento da pena. E aí, naquela audiência, onde estarão presentes juiz, sentenciado, promotor de justiça, defensor ou advogado, onde o processo está a todos acessível, tudo se resolve em um único ato. Então, todos aqueles atos que eram desmembrados, que eram separados e que muitas vezes demoravam, são concentrados e realizados de forma oral em um único momento, o que faz com que não tenha havido mais nenhum atraso na comarca de Governador Valadares. Quais são os fatores de sucesso dessa prática? Alguns desses fatores eu acabei já até mencionando. A simplicidade da prática, a probabilidade e a possibilidade de que ela seja replicada para outras unidades judiciárias, o fato dela não depender de custo nenhum, de investimento nenhum e, sobretudo, o fato dela ser absolutamente eficiente para a finalidade a que se propõe, ou seja, assegurar que não haverá manutenção indevida no cárcere. Quais foram as dificuldades encontradas na implementação e execução? A princípio, a mudança da forma de trabalho, do método de trabalho, gerou em todos os envolvidos uma incerteza quanto a como funcionaria a partir daquele momento. E essa foi a primeira dificuldade, foi o receio da mudança. A segunda dificuldade que nós percebemos é que houve um relativo aumento do número de audiências realizadas por dia. Só que esse aumento do número de audiências realizadas por dia acaba sendo compensado por 2 outros fatores, que é o fato de que não há mais sentenciado mantido indevidamente no cárcere, e mais do que isso, houve uma diminuição dos processos que são apresentados ao juiz diariamente para julgamento. Porque como tudo é resolvido na audiência marcada exatamente para aquela data, os atos são concentrados e o processo não fica andando indevidamente, ou seja, não fica andando sem utilidade. Ele tem um movimento exato, na data exata, para assegurar a finalidade que se propõe. Como é que o senhor avalia os resultados? Os resultados são surpreendentes. A comarca de Governador Valadares tem aproximadamente 5.000 execuções penais em andamento, tem aproximadamente 2.000 sentenciados presos, e o número mais evidente e mais importante de tudo isso, de todo esse processo de mudança, é a constatação de que, implementada a prática, não há mais preso mantido indevidamente no cárcere, ainda que por um dia.
houve reflexo da prática no comportamento dos presos? Esse foi outro efeito da prática que não havia sido sequer imaginado por todos os envolvidos. Porque a partir do momento em que os sentenciados, os presos, passaram a confiar no sistema, confiando, portanto, que na data exata em que implementassem o tempo mínimo de pena para obter determinado benefício, eles obteriam esse benefício se tivessem o comportamento exigido em lei, houve um reflexo imediato na postura dos presos durante o cumprimento de pena. Número de atos de indisciplina no sistema prisional e até práticas de crime no interior do sistema prisional reduziram-se substancialmente. O presídio Governador Valadares, por exemplo, reporta uma redução de aproximadamente 40% nos atos de indisciplina a partir do momento em que implementada a prática, que assegura ao sentenciado, ao preso, a confiança de que terá o direito dele rigorosamente observado. E na questão financeira, a sua prática, cidadania prisional, ela gera alguma redução? Esse é outro aspecto interessante. A CPI do sistema carcerário, em 2008, calculou que no estado de Minas Gerais a manutenção de um preso no sistema prisional custava aproximadamente R$ 2.700 por mês. E a abertura de vaga no sistema prisional em regime fechado, também em Minas Gerais, estava custeada em R$ 27 mil. Ora, se é assegurado a cada sentenciado a observância ao direito dele de obter benefício no prazo exato, isso significa que o sistema prisional deixa de estar onerado com o preso que está matriculado, está recolhido numa unidade prisional, quando já não deveria estar. A partir do momento que se assegura a observância ao prazo para o benefício, se assegura que o Estado não vai gastar esses valores, R$ 2.700, para manutenção do preso no sistema e 27 mil para abertura de vaga no sistema prisional, com aquele que não deve estar mais matriculado no sistema prisional. Como foi para o senhor ver o seu trabalho premiado na 10ª edição do Inovar? De fato, é bastante gratificante constatar esse reconhecimento, sobretudo considerando a qualificação e o reconhecimento público que o Inovar tem enquanto instituição, enquanto premiação, mas reconhecendo uma prática que é na verdade, uma conjugação de esforços de servidores da comarca de Governador Valadares, de advogados, defensores públicos, promotores, todos que se envolveram nessa prática com o propósito de evitar que a manutenção de um cidadão fosse indevida no cárcere. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Thiago Conago, vai falar da crise no sistema penitenciário. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Estão abertas as inscrições para o 3º curso de Ativismo Judicial, Limites e Possibilidades, promovido pela Escola Nacional da Magistratura em parceria com a AMB. A capacitação será realizada nos dias 25 e 26 de setembro, na sede da AMB em Brasília. A escola oferece 30 vagas para magistrados associados à AMB. Os interessados devem se inscrever até o dia 31 de agosto no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a cidadania prisional. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Thiago Conago, vai falar da crise no sistema penitenciário. Doutor Thiago, o Brasil está entre as nações que mais se destacam na superlotação em unidades prisionais. São quase 600 mil presos em 3 mil estabelecimentos. Qual é o principal problema da execução penal atual? A execução penal no Brasil tem algumas circunstâncias muito problemáticas. Uma delas é o nível de aprisionamento populacional, ou seja, nós temos uma média de 287 habitantes presos a cada 100 mil habitantes, o que é um índice muito elevado. Não bastasse isso, nós temos um outro aspecto que decorre do fato de que esse grande índice de aprisionamento decorre de problemas sociais que causam índices de criminalidade elevados e, por sua vez, repercutem no índice de aprisionamento grande. Não bastasse isso, nós temos ainda outras duas características do sistema prisional muito peculiares no Brasil. Uma delas é o nível de aprisionamento a título provisório,
ou seja, o número de pessoas que são recolhidas ao cárcere antes de que sejam julgadas. Esse índice é muito grande no Brasil, destoa de outros tantos países com condição econômica e até social semelhante ao Brasil. Esse índice no Brasil chega a aproximadamente 40% e tem gerado inúmeras discussões e debates sobre qual é a causa que leva a um aprisionamento provisório, ou seja, antes da sentença, tão elevado. Esse aprisionamento provisório tem um reflexo muito importante porque é um aprisionamento de alguém que não foi julgado. O aprisionamento tem efeitos evidentes sobre a personalidade, sobre a vida de uma pessoa e quando ele é feito provisoriamente, ele gera sempre um risco de reflexos piores. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, entre 2000 e 2010, o número de mulheres detentas aumentou de 10 mil para 35 mil. Como é que o senhor avalia esse dado? Esse é um dado também assustador e característico do sistema prisional brasileiro. E ele tem um reflexo muito grande, porque, primeiro, não é historicamente plausível existirem tantas vagas para sentenciadas ou presas do sexo feminino. Mais do que isso, recolher ao cárcere uma mulher significa ter sempre a probabilidade de recolher ao cárcere uma grávida e, muitas das vezes, uma criança que acompanha sua mãe, pelo menos durante um determinado período no cárcere. Esse dado é muito importante e, mais do que isso, é muito interessante porque, no mais das vezes, o envolvimento da mulher no crime que gera o aprisionamento da mulher é relacionado a relações afetivas que a mulher mantém com o marido, pai, familiares de um modo geral, que acaba fazendo com que também a mulher seja aprisionada numa determinada atividade criminosa. Quais são os principais problemas encontrados, além da superlotação? Um problema estrutural e muito evidente no Brasil, e muito falado, inclusive, foi constatado e é constatado regularmente pelo Conselho Nacional de Justiça, é a condição das unidades prisionais. O Brasil tem unidades prisionais de péssimas condições e que geram uma consequência muito grave, que é o baixo índice de ressocialização. Nós devemos sempre ter em mente que o processo de aprisionamento é um processo que tem por finalidade ressocializar o delinquente, ou seja, trazer novamente à sociedade de modo adequado, por assim dizer, aquele que cometeu uma infração penal. Recolher ao cárcere sem condições, sem oportunidade de trabalho, sem chance de estudo, sem oportunidade de melhoria e sem, sobretudo, vida digna uma pessoa, significa tão somente excluí-la da sociedade e não assegurar a ela pelo menos a chance de ressocialização. Isso é muito grave quando se percebe no Brasil que os índices de aprisionamento são elevados, mas há sempre a possibilidade de concessão de benefícios muito cedo. Então as pessoas, no mais das vezes, são excluídas da sociedade, ingressam no sistema prisional, mas em seguida voltam para a comunidade e, se não foram ressocializadas, voltam trazendo outros problemas. Qual deve ser o papel da sociedade e do Estado? O papel do Estado se divide em dois aspectos, né? O papel do Executivo e o papel do Judiciário. O Judiciário tem uma atividade muito específica no que diz respeito ao processamento do cumprimento de pena e o Executivo tem uma atividade também própria de manutenção das unidades, de gestão de vaga. Isso há de ser muito esclarecido, de um modo geral. No que diz respeito à comunidade, a comunidade tem que reconhecer que o encarcerado é sempre alguém daquela própria comunidade e, mais do que isso, alguém que irá retornar ao convívio social. Mais cedo ou mais tarde, o encarcerado retornará ao convívio social e a comunidade deverá estar preparada para recebê-lo novamente, sobretudo se ela acompanhou o cumprimento da pena e possibilitou que a ressocialização se efetivasse. Quais são as soluções para a ressocialização do preso? Não há dúvida de que o processo de ressocialização é um processo muito complexo, mas que envolve, sobretudo, o conceito de cidadania. O conceito de dar ao sentenciado, dar ao preso, direitos que muitas vezes lhe eram negados enquanto em liberdade. Direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho remunerado, direito à vida digna, para, a partir daquele momento, se poder constituir no encarcerado uma noção diferente de vida em sociedade. E, a partir daí, assegurar um processo de ressocialização com maior chance de êxito.
O aumento do número de vagas no sistema prisional pode ser a solução para a superlotação no sistema prisional? Essa é uma questão que traz à tona quase que um círculo vicioso, né? Porque quanto mais unidades se constroem, não significa necessariamente que haverá uma redução da criminalidade. Então, muitas vezes, serão construídas outras tantas unidades e ainda assim haverá déficit de vaga. Então, a conclusão que se chega é que não haverá necessariamente solucionamento da superpopulação carcerária pela tão somente construção de novas unidades prisionais. É interessante ressaltar que o anteprojeto de lei de execução penal, que está em trâmite no Senado Federal, prevê que cada unidade prisional terá seu número limite de presos e que não poderá admitir um único preso a mais do que aquele número limite. O governo de Minas Gerais tem realizado parcerias público-privadas para a construção de unidades prisionais? Exato, essa tem sido uma ferramenta utilizada com o propósito de dar ao particular e não ao Estado a incumbência de construir e promover a gestão de unidades prisionais. Essa tem sido uma providência implementada pelo governo do Estado de Minas Gerais com algum sucesso, sobretudo na comarca de Ribeirão das Neves, e tem gerado um fluxo de vagas considerável, ou seja, um aumento do número de vagas e o movimento dessas vagas, porque o sentenciado ingressa no sistema e é em seguida colocado em liberdade. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Thiago Colnago, vai falar da participação comunitária na execução da pena. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no estado do Maranhão é enfrentar grandes dificuldades. É conviver o dia a dia com pobreza, criminalidade. É matar um leão a cada dia. Mas também é muito prazeroso, porque nós podemos realizar grandes coisas, distribuindo justiça, distribuindo dignidade a uma das populações mais pobres do Brasil. A Escola Nacional da Magistratura, em parceria com a AMB e a Academia Mineira de Direito Militar, realiza nos dias 12 e 13 de novembro o curso de atualização em Direito Militar. A capacitação oferece 25 vagas aos magistrados filiados à AMB. Os interessados devem se inscrever até o dia 31 de agosto no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa da AMB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a cidadania prisional e a crise no sistema penitenciário. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Thiago Colnago, vai falar da participação comunitária na execução da pena. Doutor Thiago, qual é o objetivo do projeto Minas pela Paz? O Minas pela Paz é um símbolo no estado de Minas da importância da participação comunitária na execução da pena. A execução da pena pressupõe ressocialização. Por pressupor ressocialização, a execução da pena há de prever necessariamente a recolocação do preso na sociedade da qual ele foi excluído temporariamente. E para que essa recolocação seja a mais perfeita e mais eficiente possível, é absolutamente imprescindível que a comunidade, de um modo geral, participe do processo de ressocialização. No estado de Minas Gerais se destaca o Instituto Minas pela Paz, que foi concebido pelo Conselho Diretor da FIENG e por inúmeras empresas de grande porte que se dedicam a implementar meios que facilitem a formação profissional, a recolocação no mercado de trabalho e a profissionalização de sentenciados. Tanto aqueles que estão no interior do estabelecimento prisional, quanto aqueles que, tendo sido desligados do estabelecimento prisional, assumem a condição de egressos, ou seja, eles são originários do sistema prisional. A atuação do Minas pela Paz, através dessa atuação dedicada aos sentenciados, se faz por meio da colocação e instalação de unidades produtivas no interior das unidades prisionais, e também através do oferecimento de cursos de formação profissional no interior da unidade prisional. Em seguida, quando o sentenciado é desligado do sistema, ele passa a ser acompanhado pelo Minas pela Paz e pelas instituições parceiras, já em liberdade.
O programa Regresso, que foi criado em 2009, faz parte do projeto Minas pela Paz. Como é que é feito o trabalho com os detentos? Exatamente. O programa Regresso é uma das facetas de atuação do Minas pela Paz, que atua também no programa Além Muros, atua também no Disque Denúncia, e o programa Regresso é exatamente essa atuação, essa vertente de atuação do Minas pela Paz no sistema prisional. A atuação do Minas pela Paz no sistema prisional, como eu dizia, é basicamente através da instalação de unidades produtivas no interior dos estabelecimentos prisionais, na qualificação profissional daquele que está no interior da unidade prisional e, em seguida, quando essa pessoa é desligada do sistema, assume a condição de egressa do sistema, a atuação do programa Egresso tem por finalidade recolocar aquela pessoa no mercado de trabalho. Então, em 4 anos de atuação, o programa Egresso tem aproximadamente 2.700 sentenciados qualificados profissionalmente e aproximadamente 800 sentenciados contratados, empregados, ao se desligarem do sistema prisional. Quais são os requisitos para participar do projeto Minas pela Paz? A participação de entidades privadas junto ao Instituto Minas pela Paz e especificamente a participação no programa Regresso é feito através de um procedimento absolutamente simples de cadastramento junto ao Instituto Minas pela Paz e que possibilita à empresa uma atuação absolutamente interessante, que é o recebimento de subvenção paga por parte do governo do Estado de Minas Gerais à empresa que contrata os egressos na condição de parceira do Minas pela Paz. Agora vamos falar da Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas. Esse projeto começou em Uberlândia e Montes Claros. Quantas pessoas já foram acompanhadas no cumprimento de penas restritivas de direito? As penas restritivas de direito são aquelas penas que são aplicadas aos delitos de menor gravidade e que, portanto, não repercutem no aprisionamento do condenado. A ele é imposta uma sanção em liberdade, que seja uma limitação de um determinado direito, a obrigação de prestar serviço à comunidade, a obrigação de recolher valor. E esse acompanhamento no Estado de Minas Gerais é feito pelo CEAPA, que são parte de um programa da Secretaria de Defesa Social e que já alcançou, desde o início da sua atividade, mais de 70 mil atendimentos. Essa atuação é absolutamente qualificada, porque é composta por psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, bacharéis em direito, e desoneram o Poder Judiciário de fazer essa fiscalização, até mesmo porque o Judiciário não tem servidores qualificados para este fim. Então, o Executivo, através do CEAPA, faz esse acompanhamento e reporta ao Judiciário o cumprimento da pena. E como funciona o programa de inclusão social dos presos liberados do sistema carcerário? Essa é outra atuação da Secretaria de Defesa Social no Estado de Minas Gerais, através do programa PRESP, que é o Programa de Acompanhamento dos Egressos do Sistema Prisional. O PRESP faz, também através de atendimento psicossocial e jurídico, o acompanhamento não só daquele que é desligado do sistema prisional, mas do seu núcleo familiar inteiro, para fins de possibilitar a recolocação daquela pessoa em uma atividade produtiva, de modo que o PRESP se soma ao Instituto Minas pela Paz e ao Programa Egresso, para a partir daí, conjugando esforços, possibilitar a maior chance de êxito no processo de ressocialização. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Éder Jorge, sou juiz no estado de Goiás, Tribunal de Justiça de Goiás. Para ser juiz, você tem primeiro que gostar de justiça, você tem que querer ser uma pessoa justa e querer que todas as pessoas tenham justiça. Segundo, evidentemente, é ler, gostar do direito e estar atento às atualidades do país. Agradeço ao juiz Thiago Colnago pela entrevista. Renata, é um prazer poder ter participado de um programa tão reconhecido. Muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.